E aí, Gabriel? Bem? Bem. Pode ir, gente. Quem? Poveda, qual é o seu estímulo em particular de entrar em campo nas próximas 3 rodadas? Já que matematicamente eu imagino que vocês também já deram adeus a essa chance, ou ainda existe aquela 1% que 99% de esperança? Para mim a motivação é de mostrar serviço, né? O campeonato eu joguei pouco, vou encarar essas 3 últimas rodadas para mim como se ainda a gente estivesse brigando por alguma coisa. Para mim é muito importante esses jogos justamente para mostrar serviço. A grande questão é a seguinte, né? Para o Guarani faltam 3 jogos. E onde encontrar essa motivação, Poveda? Eu acho que a gente é funcionário do clube, né? Somos jogadores, temos que jogar todos os jogos da mesma maneira. Acho que a motivação vai ser a mesma, principalmente de mostrar serviço. Os que não tiveram muitas oportunidades durante o campeonato. No meu caso, eu encaro esses últimos 3 jogos como oportunidade de aparecer, de mostrar o meu futebol. E também já pensando no elenco do Paulista no ano que vem, né? O Guarani vai ter um campeonato muito difícil, um retorno à primeira divisão do Paulista, que a torcida tanto esperava. É também uma chance para vocês provarem valor também para serem mantidos no elenco de 2019, né? Sim, com certeza. Alguns acabam o contrato agora no final do ano e precisam mostrar para continuar aqui no Guarani. O campeonato do ano que vem é um campeonato, a primeira divisão, né? Vai ser um campeonato mais exigente. E eu acho que todos aqui estão com esse pensamento de mostrar serviço para continuar aqui ano que vem. Poveda, você ganhou uma notoriedade nacional no jogo contra o Coritiba. A gente ainda não teve a oportunidade de ouvir você falar sobre isso. Conta um pouco sobre ter marcado o primeiro gol com a camisa do Guarani e ter a tua história emocionado tanta gente por ter vivido de fato esse momento importante. Ali para mim foi um momento ímpar, né, que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu até brinquei que depois que eu fiz o gol eu só queria que o jogo acabasse para eu ligar para minha mãe, porque ela foi quem me motivou, quem sempre esteve comigo ali me apoiando nos momentos bons, nos momentos ruins. E para mim ali foi uma hora só eu falei no telefone e agradeci ela por tudo que ela tinha feito por mim. E deu uma repercussão muito grande, né? Fico feliz de mostrar que eu tenho um sentimento pelo Guarani, sou muito grato pelo Guarani. Sem o Guarani eu não estaria ali fazendo o que eu gosto. Realizei um sonho, né, de ter marcado o primeiro gol como profissional. Espero que venham muitos ainda. Gabriel, tudo bom? Beleza? Voltando ainda a falar dessa situação aí que pode se considerar muito complicada, mas também a gente sabe que no futebol as combinações mais improváveis, por mais improváveis que sejam, elas podem acontecer. Os bastidores, acontece, você percebe algum colega que não está perto para saber, fazendo conta, imaginando coisas que realmente possam ajudar ainda a deixar uma boa impressão nessa reta final? Tem alguém do grupo que gosta de fazer mais essas contas, essas combinações impossíveis? Não, talvez se isso aqui acontecer, isso aqui não acontecer. Quem é que está mais nesse? Sim, especificamente não vi ninguém, mas a gente não adianta fazer contas e a gente não fazer nosso papel aqui, né? É claro que tinha esperança ainda depois da vitória do Curitiba, como o time se comportou, né? Fomos muito bem. E ali depois do jogo contra o Figueirense, é claro que bateu aquele um pouco de desânimo, né? Porque todos do grupo acreditavam. Mas se ainda existe a chance, a gente vai tentar. Mas primeiro acho que a gente não pensa lá na frente, a gente vai pensar de jogo em jogo, né? Pensar primeiro em fazer a nossa parte aqui e caso aconteça, a gente tá ali para comemorar. Ô Gabriel, a repórter do Sport TV, Lívia Laranjeira, postou no Twitter dela uma foto, você sentado no túnel do vestiário do Couto Pereira,
e colocou até umas palavras bonitas falando sobre o choro, sobre o futebol. Como é que foi? Eu queria que você detalhasse. O pessoal da Rádio Bandeirantes conversou com a sua mãe, você pôde ali, depois você pegou o celular na saída do gramado, o pessoal da delegação deixou você ali no seu momento para você sentar ali no túnel mesmo sozinho. Eu queria que você detalhasse um pouco, porque essa foto sua também rodou o Brasil, né? Não, acabou o jogo, eu fui pro vestiário, né? A gente rezou, como sempre faz. E aí eu queria ligar pra minha mãe, eu peguei o celular e eu queria ir dentro do campo. Só que aí os jornalistas estavam todos ali, né? Eu falei, não. Aí eu peguei e sentei ali no túnel, né? Onde ninguém tava vendo, até falei, caramba, como que ela tirou essa foto, né? Porque eu não vi. E ali eu liguei pra minha mãe, agradeci a ela por tudo que ela fez por mim. Mas a primeira opção era eu querer ir no gramado, né? Pra recordar o que tinha acontecido ali. Tá, o Poveda, e até em cima disso, o que você pensa sobre o futuro, cara? Marquinho, eu vou deixar acontecer. Eu sou muito grato ao Guarani, quero continuar aqui. Espero terminar esse ano melhor do que estou agora, né? Passar uma boa impressão e jogar um campeonato paulista da Série A1 com a camisa do Guarani é uma visibilidade incrível, né? E a minha vontade é de ficar aqui, de continuar aqui. Poveda, vocês não têm já muitas pretensões no campeonato, mas você falou aí da motivação de terminar o ano bem, pensar no ano que vem, mas os 3 adversários, sobretudo 2 que vão enfrentar o Guarani, provavelmente jogando a vida. O Paysandu vem sábado aqui desesperado contra o rebaixamento e se perder praticamente condenado à Série C. O Brasil talvez já chegue livre e depois o Londrina pode chegar também, dependendo de um resultado aqui para subir para a primeira divisão. Como é que vocês encaram o fato de talvez ser um fiel da balança, de poder definir tanto o rebaixamento de um, que é o Paysandu, ou até o acesso ou não de outro, no caso do Londrina? Eu acho indiferente. O time a gente está preocupado com a gente, né? Independente de quem vai vir aqui lutando para não cair, de quem vai vir aqui lutando para subir, a gente quer sempre ganhar os jogos. Espero que ganhemos esses 3 jogos que faltam para terminar o ano bem, né? Com dignidade. Poveda, ainda falando sobre sua carreira, sobre seu projeto futuro, quando você vê a lista dos atacantes, dos nomes revelados pelo Guarani, como é que isso pesa para você chegar no futuro e trabalhar cada dia para, quem sabe, também colocar o seu nome nessa lista? Cara, só nome de cara monstro, né? Careca, Luizão, Amoroso. São caras, inclusive, que eu me espelho. Tive o prazer um dia de encontrar o Careca aqui, tirei foto com ele. E busco isso. Espero lá na frente olhar para trás e falar, tudo começou ali no Guarani, e colocar o meu nome na história, que é um clube que sempre revelou muitos jogadores, né? Espero conseguir ser um desses nomes, chegar lá na frente e olhar para trás, né? E entrar nessa lista aí que só tem caras fenomenais, né? Mas espero conseguir, sim. Gabriel, diz uma coisa, a gente às vezes tem que tirar forças no momento complicado para se manter a cabeça fria e acreditar. Na tua carreira, você consegue lembrar de algum momento, seja o mais assim, antigo possível, que você lembra que não, tinha tudo para dar errado e deu certo no final? Olha, eu lembro minha primeira Copa São Paulo aqui no Guarani, né? A idade era 2 anos mais velha que eu. E eu estava no banco ali, a gente precisava ganhar do Mojimirim. E o jogo estava muito ruim pro nosso lado, né? E aí eu pude entrar no intervalo do jogo e a primeira bola que sobrou para mim eu fiz o gol e acabou sendo o gol da classificação. E ali eu tinha pensado já que a gente ia sair da competição, né? Porque vínhamos de 2 empates e precisávamos da vitória de qualquer jeito. E aí fui iluminado ali pelo gol e conseguimos a classificação. Ô Gabriel, eu me lembro de você quando você começou a carreira no Sub-20 do Guarani, e você foi artilheiro de um campeonato paulista, se não me engano, e aí veio para a Copa São Paulo com muita expectativa, você era o destaque daquele time, e me corrija se eu estiver errado, mas você não marcou gol naquela Copa São Paulo lá em Águas de Lindóia, né? Não, foi em Itu. Em Itu. E depois disso, Gabriel Poveda, para nós que trabalhamos com futebol aqui no Guarani, você sumiu depois
nós tivemos até lá no Inter. Você até falou na tela da Band essa semana que teve problemas com o seu empresário. De certa forma, se criou uma expectativa. O que aconteceu com o Poveda desde esse artilharia ao sub-20 até hoje, que pra gente aqui é como se fosse um recomeço. A gente esperava já te ver antes com a camisa do Guarani como profissional. Ali eu não fiz uma Copa São Paulo muito boa, né? Acho que a expectativa estava toda em cima de mim, por ter vindo de um Campeonato Paulista muito bom. E nesse tempo eu fui para o Internacional, acabei sumindo, como você disse, né? Sumi um pouco daqui da boca da torcida, de quem cobra aqui o Guarani. Só que foi um ano ali para mim de recomeço, né? Eu aprendi muita coisa lá no Inter. Quando eu voltei para cá, acho que eu voltei muito mais preparado. Talvez se eu tivesse subido aquela época e jogado, talvez não teria dado certo. Às vezes eu não estava preparado. E esse tempo que eu fiquei no Internacional, acho que foi um tempo ali de muito aprendizado, que hoje eu me sinto muito mais preparado do que estava naquela época. Eu acho que foi até bom o que aconteceu, de eu ter ido para o Sul. Lá eu aprendi muita coisa e hoje estou colhendo os frutos, né, desse tempo que eu fiquei lá.